Olá, queridos amigos e irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos vivendo, queridos, num tempo onde mais e mais precisamos estar em conexão com esse livro. E esse canal, ele fornece exatamente isso. Ele te ajuda a conhecer mais a Palavra de Deus, porque o que nós falamos aqui é o assim diz o Senhor. E se você ainda não é um inscrito do meu canal, e você deseja conhecer mais a respeito da palavra do Senhor, da palavra de Deus, você pode ser um desses inscritos, para que você conheça mais a vontade de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo tão violento, um tempo tão cruel, onde a maldade está a cada dia se multiplicando. O ser humano não tem mais amor. O ser humano virou praticamente um ser perverso. E a gente vê isso pelos noticiários de televisão, os acontecimentos que a gente vê, a frieza que está no coração do ser humano. Isso está mostrando o quanto nosso Senhor Jesus e Salvador está cada dia mais próximo. E sabe o que o mundo precisa? O mundo está precisando dessa verdade. Sabe por que o mundo está assim? Porque o mundo está longe de Deus. As pessoas estão longe de Cristo. Então, se você quer ser alguém alcançado por Cristo em sua vida, então o convite para você é: vamos estudar a Bíblia, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E João 8,32 diz que aquele que conhece a verdade vos libertará. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso segundo estudo, ou pelo menos a segunda parte do nosso estudo, falando sobre o princípio de saúde. Então vamos dar continuidade desse estudo maravilhoso para que a gente possa entender mais a respeito do cuidado do nosso corpo, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Que sejamos pessoas felizes, prósperas, mas com saúde. Esse é o desejo de Deus. Antes eu quero convidar você, aí onde você está, pegue a sua Bíblia. Eu estou com a minha aqui também. Pegue aí a palavra de Deus. Vou deixar na descrição do meu vídeo um link, onde esse link é Procure uma Igreja. Se você é alguém que for do seu desejo fazer uma visita em uma de nossas igrejas adventistas, você pode, através desse link, procurar uma igreja próxima do teu bairro. Hoje nós temos muitas igrejas espalhadas e você poderá achar uma de nossas igrejas próxima aí onde você mora. E você poderá fazer uma visita e você será bem recebido. E será um grande prazer ter você em nossa igreja. Nossos cultos à noite são as quartas e os domingos, a partir das 19h30 até as 21 horas. Aos sábados é pela manhã, onde nós temos aí a partir das 9 até os meio-dia. Ok? Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor foi quem nos criou. É o Senhor quem nos mantém. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem nos fornece o ar que respiramos. Por isso, queremos nos dedicar, meu Pai, a cuidarmos dessa máquina que é o nosso corpo, para que o Senhor possa nos usar com mais poder e para que a nossa igreja, meu Pai, venha ser reavivada pelo poder do Teu Santo Espírito. Te peço que o Senhor nos ajude a entender a Tua mensagem nesse momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu falei aqui no nosso primeiro bloco que o plano de Deus sempre será o plano original. O alimento do ser humano sempre foi frutas, legumes, hortaliças, cereais, sempre foi do plano de Deus e sempre será. Mas, por uma questão de emergência, nós vemos ali Deus permitindo ali, autorizando as pessoas se alimentarem de carne animal. Assim como você vê no passado, os reis tinham aí várias mulheres, Deus permitiu, tolerou certas práticas do passado, certas culturas da época, porém, nunca foi do plano de Deus. Você vê que por os reis da época praticarem esse princípio, que muitos sofreram muitas consequências, como o rei Salomão, o rei Davi e muitos outros. Então, ou seja, Deus tolerar, permitir certas situações, não quer dizer que é
da vontade de Deus. Não é. Então, assim é a questão da alimentação. Deus permitiu, tolerou, mas ainda não é o plano de Deus. Mesmo Deus sabendo disso, que o ser humano já iria se corromper em muitas coisas, e uma delas seria na questão da alimentação, porque nós também pecamos pela boca, a Bíblia fala sobre isso. Nós temos aí o espírito da glutonaria, que também é um pecado, né? O pecado do gula. O comer também, nós podemos pecar. Assim como no comer nós podemos glorificar a Deus, no comer também podemos pecar contra Deus. A Bíblia ensina isso. Então, a palavra de Deus mostra que em Gênesis, ou melhor, desculpa, em Êxodo, nós vemos ali a saída do povo do Egito. Deus usou Moisés, que ali libertou o povo do Egito da escravidão. Quando o povo estava no deserto, o povo queria se alimentar. E qual foi o alimento que Deus fez cair do céu? O primeiro alimento foi o maná. Deus queria estabelecer na vida do ser humano, na vida do seu povo, para que o povo voltasse para as origens, para o alimento original, porque o maná era um alimento natural. Mas o povo já havia se acostumado, porque o povo estava no Egito e eles comiam de tudo, né? Alguns eram forçados a comer certos alimentos, porque se não comesse, morreriam de fome. Então, nesse costume no Egito, esse processo de alimentação, carne animal, o ser humano passou a se acostumar, se adaptar. E aí foi difícil o ser humano voltar para o plano original que Deus queria estabelecer na vida do seu povo. O povo, com o vício que estava sobre eles reclamavam com Deus porque queriam carne. Para você ver que Deus não restringiu o alimento carne sobre eles. Portanto, que Deus mandou as cordonizas para que levassem carne para o povo. Porém, haviam alguns que comeram tanto em excesso que alguns morreram de tanto que comeram carne, a ponto de até mesmo carne sair do nariz, né? Saiu das narinas do povo. Olha que brabo. Então você vê que aí já se tornou um pecado, um próprio pecado, né? No comer, no excesso, que acabou levando as pessoas, algumas até perderem as suas vidas. Então a alimentação é uma coisa muito séria, porque não tem a ver só com aquilo que comemos, mas também com a quantidade, com o excesso. Então a gente tem que saber controlar essa questão do excesso no comer, né? Tomar um café pela manhã não é comer 6 pães, uns 2 pães, comer uma alimentação bem regrada, né? O almoço pode ser um almoço, né, bem ali e tal, à noite, em vez de jantar, você pode fazer ali um lanche saudável, ou seja, tem a ver também com excesso. Deus condena essa questão da glutonaria. E vamos lá. Levítico, Deus ele fez uma restrição dos animais limpos e imundos, os que poderiam ser ingeridos e os que não poderiam ser. E nós vemos ali, né, as características dos animais limpos. Eram quais? São aqueles que têm o casco dividido em 2 e que remói. E você tem entre eles o boi, que também remói, tem o casco dividido em 2, mas o cavalo não remói, o porco não remói. Então esses seriam para Deus imundo. Os peixes do mar, os animais do mar, são todos aqueles que têm escamas e barbatanas. Se não tiverem escamas e barbatanas, para Deus eles são imundos. Você pode ter alguns peixes que têm escamas e barbatanas, mas não têm escamas. O bagre, por exemplo, ele é de pele lisa, não tem escamas. Então esse vos seria um imundo. Dizem até por aí que o bagre é o tipo do urubu do mar, porque se alimenta de coisas mortas. Inclusive o bagre pode até se alimentar de corpo humano, né? Uma pessoa que às vezes morre afogada no mar e ali não acha um corpo, ele, né, os animais do mar ali comem aquela carne. E muitas vezes o bagre se alimenta e muitos outros.
Então, ou seja, esses são os animais que foram autorizados por Deus que poderiam ser ingeridos, e os que não poderiam ser ingeridos. Ali em Levítico, capítulo 11, você vai ver ali a descrição de todos eles. Você vendo ali todo o capítulo, do capítulo 11 de Levítico, você vai ver ali Deus falando. Agora, o melhor plano de alimentação para o ser humano é o que foi estabelecido por Deus em Gênesis capítulo 1, versículos 29 e versículos 30, onde inclui ali grãos, frutas, verduras, legumes. São esses, queridos. Não devemos consumir carnes imundas, nem dos seus derivados, como bacon, presunto, salame, mortandela, bem como frutos do mar. Ou seja, existem não apenas o alimento imundo, a carne imunda, mas também você tem aí os derivados daquela carne. Porque aqueles derivados são incluídos ali, né, as carnes imundas que Deus proibiu. Agora vai ter outros derivados, onde vai incluir ali apenas as carnes que podem comer. Você tem a mortandela, que tem derivado de porco, mas tem a mortandela, que é derivado do frango. Tem a linguiça, que é de frango, tem a linguiça, que é de porco, né? Mas, enfim, o bom é você não comer, mas se for de comer, coma as carnes que Deus assim autorizou. Mas estamos falando de carne, mas existem outras situações que podem prejudicar o ser humano? Sim. Não é apenas o uso de carne, mas o uso de álcool, cigarro, bebida misturada, fermentada e muitas outras substâncias. O próprio refrigerante é um veneno para o ser humano. A manteiga é um problema sério. E muitos outros, como leite de caixinha, que contém formol. Esses alimentos também não devem ser ingeridos pelo ser humano. Não é apenas a carne. Eu não estou colocando aqui só em pauta a carne, mas também seus derivados e outros alimentos industriais que também fazem mal para a nossa saúde. O importante é evitarmos o máximo que pudermos, porque a Bíblia é muito clara. Olha o que diz Provérbios capítulo 20. Aqui em Provérbios capítulo 20 temos aqui uma orientação divina a respeito de quando ele fala a respeito de bebida forte. Lembrando, queridos, que aqui nós estamos apenas falando a pura verdade bíblica, somente bíblica. E olha só o que diz aqui, Provérbios 20, e vamos ler aqui a partir dos versículos. Versículo 1 diz assim: o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. E é verdade. Todos que utilizam esse tipo de substância não é sábio. Ele destrói a mente. E quando você vai também para Provérbios, capítulo 23, temos aqui um outro texto, versículos 23. E olha só o que diz o versículos 29. Vamos ler do versos 29 até o versículo 35 de Provérbios, capítulo 23. E olha só o que diz. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivos? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Queridos, deixa eu falar uma coisa que é uma coisa bastante lógica e simples.
Você acha que uma coisa que te vicia faz bem para você? Tudo aquilo que é viciante é algo saudável para o ser humano? Eu acho que não. Eu acho que nada que se torna viciante faz bem para o ser humano. Não há vício apenas para quem bebe álcool, cerveja, vinho, não. O vício, existem diversos deles. Tem vício para quem vê televisão, que é viciado em televisão, viciado em futebol, viciado em celular, viciado em pornografia. Irmãos, existem vício para tudo, mas para todo vício precisa de um tratamento. Existem hoje, queridos, tratamentos para as pessoas que enfrentam problemas de vício do cigarro, do álcool. A Bíblia é muito clara em dizer em Provérbios que a bebida misturada ou fermentada, ela não deixa você sábio, ela destrói você, ela acaba com você. Olha que interessante, o consumo de álcool é veementemente condenado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você pode ver isso em Efésios 5,18, 1 Coríntios 6, verso 12. O álcool engana os sentidos, enfraquece a mente, faz definhar o corpo, destrói lares, vicia, causa doenças crônicas e, acima de tudo, destrói pouco a pouco a sensibilidade da mente para ouvir a voz de Deus. Quero que você entenda de que quem é vencido, queridos, por esses tipos de substâncias, são destruídos, são levados para a destruição. Destrói lares e famílias, destrói vida conjugal e acaba destruindo a mente, impedindo que você busque a Cristo. Então, se você é um deles, se encontra hoje lutando pelo vício do álcool, do cigarro, das drogas, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Procure ajuda. Procure ajuda. Antes de você procurar uma casa de reabilitação contra pessoas que têm dificuldade de abandonar o vício do álcool, do cigarro, procure Jesus. Procure Deus. Busque o tratamento. Busque ajuda. Mas primeiro, busque a Deus. Tenha um encontro com Deus. Que quando você buscar ajuda em um tratamento, Deus vai estar ajudando você, porque Ele vai estar à disposição para trabalhar na sua vida. Mas você precisa fazer a tua parte, porque isso é uma escolha, é uma decisão. Deus, Ele sempre está pronto para agir, mas cabe você escolher. Queridos, a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que destrói este corpo, Ele o destruirá. Essa expressão de destruirá é uma pronúncia de juízo. Isso é pecado, irmãos. Ah, mas se eu comer isso, eu estou pecando? Eu vou dizer para você o seguinte, a Bíblia é muito clara. Assim como eu posso glorificar a Deus no comer, eu também peco no comer. A glutonaria é um pecado. Quando eu como, me alimento de coisas que destroem o meu corpo, é pecado. Quando eu não tenho uma ótima noite de sono, quando eu não faço atividades físicas, quando eu não tomo bastante água, que é o importante para a minha saúde, eu estou sim pecando contra Deus. Eu estou destruindo este corpo. Porque Deus falou que nós temos que utilizar os 8 remédios naturais que Deus estabeleceu, irmãos. E muitos hoje não têm utilizado esses 8 remédios. Além de se destruírem, além de se matarem, porque matar também não tem a ver apenas com tirar a vida de alguém, mas matar também é quando eu me alimento de coisas que podem me levar à ruína. Eu estou me matando, eu estou me prejudicando. E não se alimentam das coisas naturais, saudáveis, das coisas que são importantes para a sua vida. Queridos, não estou dizendo para você aqui que vai ser fácil, não estou falando isso.
até mesmo que para que a reforma de saúde seja estabelecida na vida de alguém, essa pessoa precisa primeiro buscar o Espírito. Ela precisa buscar o poder do Espírito de Deus, porque é Ele quem vai te dar condição para te dar força para você começar a cuidar da sua saúde. Não adianta você querer, vou fazer a reforma, buscar a reforma de saúde na minha vida, se você não buscar o Espírito de Deus. É Ele quem vai te dar a capacidade para isso. Se nós não buscarmos o Espírito de Deus, nos consagrarmos através da leitura da Bíblia, oração, jejum, nos consagrando, pedindo o auxílio de Deus, força a Deus, Ele te dará condição para você fazer todas as coisas da sua vida. Não é só questão da saúde, não. Em muitas questões, em muitas áreas da nossa vida espiritual, que não tem a ver apenas com a saúde, mas muitas outras coisas, o Espírito de Deus vai te dar condição. Então, antes de você procurar seguir a reforma de saúde na tua vida, primeiro busque o auxílio de Deus, o Espírito de Deus. Quando você buscar pelo Espírito de Deus, Ele te dará condição. Mesmo que você não cuide da sua saúde 100%, porque a perfeição é só no céu, mas pelo menos uns 70%, 80% que você fizer, pode ter certeza que isso já vai ser algo bastante positivo na tua vida e que vai agradar muito a Deus, e pode ter certeza que Deus o usará muito mais do que você hoje já é usado por Deus. Mas Deus poderá te usar muito mais ainda quando você estiver com sua mente sã, saudável, com seu corpo saudável, querido, entende? Porque a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios, se você puder abrir sua Bíblia aí, aqui em 1 Coríntios, onde Deus fala algo interessante a respeito disso, aqui no capítulo 6, a partir dos versículos 19 e 20, diz assim, versos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Novamente, Deus falou, glorifiquem a Deus através do quê? Do corpo de vocês. Por quê? Porque nós também glorificamos a Deus por meio do corpo. Por isso que eu disse que a questão da saúde é uma mensagem que também faz parte do terceiro anjo de Apocalipse 14. Essa é uma mensagem que deve ser pregada também, que deve ser pregada hoje nos últimos dias, que deve ser levada às pessoas, serem orientadas, e que muitas igrejas ocultam essa mensagem, porque querem ensinar para as pessoas que elas devem comer de tudo. E na verdade o que Deus quer, de acordo com o 3 João capítulo 2, na verdade ele não tem capítulo, né, porque só é uma única página, mas ali no versículo 2 de 3 João, fala que Deus quer que você seja próspero, mas que tenha saúde. Deus quer que você seja uma pessoa próspera, mas tenha saúde. Deus quer o seu bem-estar, Deus tem uma preocupação com você. E o texto, queridos, de Êxodo capítulo 15, versículos 26, se você abrir aí sua Bíblia, olha só que promessa maravilhosa Deus também fez para com o seu povo. Olha no capítulo 15 e olha só o que diz no versículo 26. Olha o que diz. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então a questão da alimentação, ela tem a ver com obediência. Ela tem a ver com obediência, porque Deus fala, se vocês seguirem os meus estatutos, guardar os meus preceitos, os meus mandamentos, me seguirem, eu vou livrá-los da enfermidade. Então, queridos, você tem que ser, você, querido irmão, querida irmã, que é evangélica, precisa ser alguém que siga Cristo, obedeça os seus estatutos, os seus mandamentos. Muitas pessoas são enfermas e doentes porque são negligentes, porque são desobedientes aos estatutos de Deus.
Porque você acha que muitas doenças que sobrevêm sobre o ser humano, você acha que seria o quê? É a má alimentação. É pela má alimentação, pelos maus hábitos que a pessoa tem no seu estilo de vida, que provoca as enfermidades. Aí depois quer culpar o diabo, quer culpar Deus. Ah, por que eu estou doente, Senhor? Ah, porque o diabo está repreendido. Não, não é o diabo, não. Oh, acorda, querido, não é o diabo, não. As consequências que vêm sobre a nossa vida somos nós que causamos. Se eu adquiro um câncer na minha vida, nem sempre, porque eu tinha na família alguém com isso. Mas será que é porque na sua família tinha, porque Deus quer que você também tenha? Não, querido. Se você cuidar da sua saúde, por mais que alguém, um tataravô seu, bisneto seu, ou alguém da sua família teve, Deus te honra. Se você honrá-lo, Deus vai te honrar. Você tem fé? Tem gente que tem fé para um monte de coisa. O principal, a pessoa não exerce fé. Tem fé para isso, tem fé para aquilo. Mas, na hora que tem que exercer mesmo a fé, não exerce. Não acredita, não crê. Não crê. Não crê. Então, o que eu quero passar para você é isso. E é que Deus falou. Então, a questão da saúde também tem a ver com obediência. A palavra de Deus diz, irmãos, no livro de Atos 17, versículo 30, que ali nós temos uma boa notícia. Uma boa notícia para alguns, mas ruim para outros. Ali diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é isso? O que quer dizer não levar em conta o tempo da ignorância? Sabe o que quer dizer isso? Queridos, enquanto você não teve o conhecimento de alguma verdade, Deus não julgará você. Deus não vai punir você. Se você a vida inteira comeu alimentos que você não sabia, que você não conhecia, e você praticava aquilo, fazia não porque você conhecia, mas porque você não tinha conhecimento, fazia na inocência, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque a palavra de Deus diz que seremos julgados segundo o nosso conhecimento. Em outras partes diz que aquele que é mais dado, mais será cobrado. Então temos um nível aí. Agora, quando eu passo a conhecer, quando essa luz, esse conhecimento chega até mim, eu já não sou mais inocente. Aqui não tem a ver só com a questão da alimentação, não. Mas qualquer coisa que você fez na sua vida, que você não sabia que era errado, fez na inocência, porque você não conhecia, mas a verdade chegou até você por algum momento, e agora você sabe o que é certo e errado. Agora você não é inocente. Então, quando que Deus não leva em tempo da ignorância? Enquanto você não sabe, enquanto você não conhece. Agora, querido, se você conhece a lei de saúde, se você aprendeu aqui hoje, você não é mais um inocente. Você conhece, porque a verdade chegou até você. Querido amigo, eu quero terminar esse estudo dizendo uma coisa para você. Eu não estou aqui para criticar você. E eu não estou nem dizendo para você que para você abandonar um vício, que você precisa entrar para a igreja. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram o vício sem entrar para uma igreja. A pessoa determinou consigo mesma e disse, olha, eu não vou mais beber, não vou mais fumar, e ela parou. Então, ou seja, é alguém que não dependeu, ela não precisou de entrar para uma igreja para se libertar do vício, porque tudo é uma escolha, é um querer. Deus age, Deus trabalha na sua vida. O que eu estou tentando dizer para você é que você precisa se prevenir, cuidar do seu corpo, que é da vontade de Deus. Queridos, tome cuidado com ensinamentos que ensinam por aí, que você pode tomar uma cervejinha, que não tem nenhum problema, porque o diabo é astuto, querido. Porque o diabo trabalha da seguinte maneira. Hoje existe a cerveja para os incrédulos, ou seja, os que não têm religião, não frequentam igreja, não têm temor de Deus. Mas tem a cerveja para os crentes, que é a que dizem por aí que não tem álcool, que você pode beber. Como pode, querido, uma pessoa, imagine uma pessoa que viveu a vida inteira nessa prática, bebeu, destruiu a família, e ela tomou raiva daquilo, de tudo que ela praticou, de tudo que fez com que ela se destruísse a família, o casamento, e agora ela voltou para a igreja, teve um encontro com Deus, se libertou do vício, e agora
criaram a cerveja sem álcool para os crentes. E agora, aquela pessoa que abandonou tudo lá atrás, não, eu vou tomar uma cervejinha com álcool, porque a gente pode tomar. Se você faz isso, querido, é porque você quer voltar para o Egito. E sabe uma coisa que eu aprendi? Não pode haver restante nenhum do seu passado, querido. Você tem que jogar na profundeza do mar tudo. E é mentira a pessoa que diz para você que aquela cerveja que dizem que não tem álcool, que ela não tem álcool, ela tem sim. Ela pode não ter na mesma proporção que é usada na outra, porque a outra tem uma fermentação mais forte, ela tem outro tipo de aclimatação nela que faz com que você perca os sentidos, né? Você sabe o que eu quero dizer, mas não quer dizer que chega a você perder o sentido. Sem álcool ela não tem uma quantidade que faz com que você chegue a perder os sentidos, mas contém também álcool. O que importa é que você precisa fugir do Egito, do passado. Não importa. Imagine você um crente. Mas o meu líder falou que eu posso. Você pode servir de escândalo, porque até mesmo existem pessoas que nunca vão entender de que você, como um cristão, beber uma cerveja sem álcool, que vai ser coerente da sua parte. Muitas pessoas lá fora não vão entender isso. Então, nós precisamos fugir da aparência do mal. Já que é difícil para as pessoas compreenderem certas situações, então nós vamos entrar nessa. E eu, às vezes, admiro líderes que são tão coerentes, tão cultos nas palavras, ensinar para as pessoas que se pode tomar uma cerveja sem álcool. É um absurdo isso. Triste e lamentável. E mais lamentável é o ver irmãos de igreja seguindo a orientação desses líderes. Fuja disso. Querido, que Deus abençoe você. Que você se esforce. Busque a Deus. E Deus vai ajudar você. E pode ter certeza que Deus vai honrar você na medida em que nós buscarmos a servir a Deus de verdade. Não só por meio do corpo, mas por todas as áreas da nossa vida, espiritualmente falando. Eu quero orar por você. Senhor Deus e querido Pai, muito obrigado por mais um estudo. Queremos entender a Tua palavra, Senhor, e te peço que essa mensagem venha chegar de encontro ao coração dessa pessoa e que nada nem ninguém venha desviar essa mensagem do Teu coração. Que ela venha ser um solo que venha germinar, que venha não germinar entre os espinhos, que essa mensagem não venha ficar na beira do caminho, mas que ela venha criar raiz e que ela possa aceitar essa palavra no teu coração. E que juntos possamos nos esforçar para cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.